Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Bom, falando sobre o tema de hoje, a questão de como a gente faz para encarar os sofrimentos e tristezas que eventualmente acontecem na nossa vida. O primeiro ponto é, sofrimentos ou tristezas, eles não são algo infernal. Tem muitas filosofias ou pessoas que encaram a tristeza ou um sofrimento como algo infernal, como algo que não é celestial. Só que existe a felicidade celestial, existe felicidade infernal também. Existe tristeza celestial, existe tristeza infernal também. Por exemplo, um tipo de felicidade celestial. Uma pessoa consegue algo e você se alegra por ela, você abençoa o sucesso daquela pessoa. Isso é uma felicidade celestial. Agora, alguém se dá mal e você fica feliz. Oh, que bom, hein, o fulano, você viu, faliu. E você sente uma felicidade. Você está feliz, só que ela é infernal. Tristeza também. Você tem tristeza que ela é celestial. Por exemplo, você fica triste pelo fato de você não conseguir ajudar alguém. Quando você está envolvido em algum trabalho que você está ajudando pessoas, você sente tristezas celestiais. Você fala, não fiz o suficiente, eu devia ter feito mais. Você está triste, mas essa é uma tristeza celestial, não necessariamente ela é uma tristeza infernal. Tristeza infernal, por exemplo, é aquela tristeza que ela tem aquela insatisfação, aquele rancor. Isso é uma tristeza infernal. Então, tanto a felicidade como a infelicidade, elas podem ser celestiais ou elas podem ser infernais. Depende do que você está sentindo e da sua maneira de encarar isso também. Agora, a tristeza ou o sofrimento, ela tem dois pontos positivos. O mestre nos ensina isso. O primeiro ponto positivo é humildade. Aquela pessoa que ela passou por uma série de problemas na vida, divórcio, falência, perda dos pais, perda de amigos, tudo que você imaginar, ela vai criando humildade. Por quê? Ela compreende a dor alheia. Quando alguém passa por dificuldade, ela vai sendo moldada na dificuldade. Ela vai sendo forjada e ela se torna humilde. Por exemplo, o Peter Drucker, que é o pai da gestão moderna, ele comenta que um dos maiores erros hoje em liderança, principalmente a corporativa, é você colocar num cargo de liderança uma pessoa que nunca fracassou. Por exemplo, uma pessoa, ela estudou numa boa escola, ela entrou numa boa faculdade, ela fez um MBA no exterior. Praticamente ela não teve dificuldade, foi tudo indo bem. Claro, mérito dela que se esforçou, foi tudo indo bem. E essa pessoa, ela se torna um líder numa empresa, enfim. Ela coordena, lidera pessoas. Muito possivelmente, isso já aconteceu, é um fato, vai dar errado. Porque ela não vai conseguir entender o sentimento alheio. Como a vida dela foi ótima, ela não consegue entender quando alguém erra. Ela não consegue compreender ou tolerar a dor, ou o sofrimento, ou o erro alheio. Ela vira um tirano. Os tiranos geralmente vêm dessas fontes. Pessoas que têm uma vida pacata e sobem num cargo e acabam dominando as outras pessoas. Então, o primeiro ponto positivo do sofrimento ou da tristeza é a humildade. Você vai sendo... É como se você tivesse um nariz comprido. No Brasil, nariz comprido é mentiroso. No Japão é tengu. Tengu é quem se acha muito. Então, se você for para o Japão e fizer assim para alguém, você vai apanhar. Porque aqui no Brasil também, né? Então, nunca faça, porque dependendo de onde você está, você vai apanhar. Você está dizendo que a pessoa, ela se acha. Ela só pensa nela, é o tengu. A humildade, ela vem e corta. A tristeza, o sofrimento vem e corta esse nariz de tengu. Então, nada melhor para uma pessoa egoísta ou autocentrada do que passar por um belo de um sofrimento. Porque daí vai ser forjado a humildade. Ou não. Né? Depende da pessoa também. Mas a tristeza ou sofrimento, ela tem esse ponto da humildade. Outro ponto também é a bondade. Quando a gente passa por um sofrimento também,
o que acontece? Você vai se tornando bondoso. Você deixa de ser tão rigoroso com as outras pessoas. E você começa a entender realmente o sofrimento do outro. Porque você vai gerando essa bondade, porque você já passou por aquilo. Você sabe o quão difícil é aquela situação. Quem não passou por esses sofrimentos, eles começam a ser rigorosos com os outros. Frases como, por exemplo, por que você não consegue fazer nem isso? Pô, você não consegue nem fazer isso, tá louco. Isso é falta de compreensão. Algo que aconteceu na minha vida, que num primeiro momento foi um sofrimento, mas o mestre ensina no livro As Leis da Perseverança. Eu nunca entendi esse ensinamento, entendi, agora acho que eu entendo. Que o seu ponto fraco hoje, ele se torna o seu ponto forte no futuro. O seu sofrimento hoje, ele pode ser a sua maior qualidade no futuro, que tem a ver com o que a gente está conversando agora. O que aconteceu? Eu sempre fui um aluno muito ruim. Ruim no sentido de ter dificuldade de aprender. Eu sempre fui muito lerdo. Lerdo mesmo, sabe, o último da sala? Não entende. A professora fala, não entendia. A matemática errava tudo. Ditado errava tudo. Eu sempre tive essa dificuldade em aprender, que era um ponto fraco. E isso gerou tristeza. Porque, enfim, você vai sempre o último da escola, você não entende nada, vai mal em prova. Para uma criança, um adolescente, isso gera um grande complexo de inferioridade. Só que a vida é interessante. Aos 22 anos, eu tive que entrar em sala de aula para lecionar química no ensino médio. E eu percebi que o fato de eu ser um mau aluno, na verdade, me transformou num bom professor. Por quê? Porque eu entendi o sofrimento daquelas crianças. Eu não cobrava nada. Eu sentava com elas e falava, eu entendo o que você está sentindo. Eu sei como é que é. É difícil mesmo. Mas vamos lá. Dá para melhorar. E esse sofrimento, na verdade, ele diminuiu aquele rigor que eu teria ou o fato de falar assim, pô, como você não entende nem isso? Você é burro, você não entende nem isso. Quando você passa por um sofrimento, uma dificuldade, você deixa de ser assim. Você começa a ter mais bondade. Não que eu seja uma pessoa bondosa, mas nesse ponto, você começa a ter mais bondade, você começa a ser uma pessoa mais humilde. Por isso, a gente deve não buscar o sofrimento, não é isso? Deve evitar o sofrimento ao máximo. Mas a forma como você encara ele pode mudar. Lembrando que tem esses dois pontos, que é a humildade e a bondade também. Não necessariamente você vai ser uma pessoa bondosa lendo livros. Talvez você tenha que ser lapidado, forjado na adversidade, na dificuldade, para você se tornar uma pessoa bondosa. Isso que é uma prática do ensinamento. A grande maioria das pessoas que tem paciência em esperar o crescimento de outros são pessoas que já sofreram. A grande maioria já passou por alguma dificuldade porque ela consegue entender a dor alheia. E esse é um grande ponto positivo na questão do sofrimento. Ele vai moldar a sua alma vai ser forjada nessa questão. Por isso a gente não deve buscar fugir demais dos nossos problemas. A gente deve, na verdade, encarar eles e transformar eles em nutriente. Até porque se a gente fugir dos nossos problemas, eles vão voltar. Eles só mudam de roupa, mas eles voltam. A gente vive sob a lei da causa e efeito. Se você fugir de uma dificuldade, se você está fugindo de algo que, na verdade, era para você encarar. Se era algo para você encarar, você vai ter que encarar. Você fala, se fugiu dessa, então tá bom, a vida ela vai vir, então ela estava com uma cor azul, ela vai mudar a cor da roupa e vai vir de amarelo agora, mas ela vai vir, a mesma coisa. Ela só vai parar de te perseguir quando você enfrentar. É o único jeito. Ou, se você não consegue enfrentar, você extrair alguma lição daquele tipo de situação. Isso vai ser durante a nossa vida inteira. A filosofia da Happy Science, o mestre Ukawa, apesar do nome ser Happy Science, ter o termo felicidade no nome da religião, a gente não é ingênuo a ponto de acreditar que a nossa vida vai ser só experiência positiva, ou
que só existe coisa boa na vida. Não existe só coisa boa na vida, tem um monte de coisa ruim na vida. O mestre fala isso claramente. Inclusive, esse romance novo que foi recém-lançado, O Estigma Oculto, quem sugiro a leitura desse livro, é um romance policial. Foi a primeira vez que o mestre Okawa escreveu um romance policial. E dentro desse romance, um dos aprendizados que você tem é: você nunca deve ser ingênuo. Você nunca deve ser ingênuo. E a vida, ela tem muito sofrimento. Com a história da Agnes, você entende o significado disso. Então, sugiro a leitura. O ser humano, ele tem vida eterna e a gente está sendo aqui forjado e lapidado. É o mesmo como a gente aprendeu no ano do livro As Leis de Aço, uma espada, principalmente a espada japonesa, ela tem que ser forjada. Você esquenta ela, você esquenta o aço, esquenta o ferro, você bate o martelo, você tira a impureza e ela está extremamente quente, você coloca na água gelada, na água fria. E você repete esse processo por centenas de vezes. Quando você termina esse processo, aquela espada está livre de impureza e ela tem uma lâmina excelente, aí ela pode ser usada. A nossa alma, o fato da gente estar vivo, significa que a nossa alma está passando por esse processo de ser forjada. Você já se perguntaram, será que eu não vou ter descanso na minha vida? Toda hora acaba um problema, aparece outro, aparece outro, aparece outro. Por quê? Você está sendo forjado. Se a gente está buscando evitar as dificuldades ou ter uma vida mais fácil, a gente está no caminho errado. Na verdade, a gente tem que ter sabedoria e buscar aceitar e encarar aquilo que acontece. E transformar isso em crescimento espiritual. Porque se a gente veio para o plano físico para ficar revoltado com a vida, a gente está perdendo tempo. A gente não nasceu para ficar revoltado, a gente nasceu para crescer, para transformar tudo aquilo que acontece com a gente em nutriente e crescimento para a nossa alma. Muitas pessoas que já passaram por sofrimentos e tristezas na vida, elas acabam emanando uma aura de nobreza. Já devem, no cotidiano de vocês, já devem ter conhecido alguém que tem uma aura de nobreza. Nobreza não que a pessoa é nobre no sentido financeiro, mas a alma dela tem uma nobreza. Você vê que a pessoa tem alguma coisa diferente. Muito possivelmente ela passou por grandes dificuldades e ela foi forjada dentro daquelas dificuldades. Essa que é a teoria do mestre Okawa. A pior coisa que a gente pode pensar é: por causa disso que aconteceu comigo, a minha vida se arruinou e não tem mais nada que eu possa fazer. Ao contrário disso, o mestre nos orienta a, uma vez que você teve uma experiência infeliz, você deve usar isso como alimento para a sua mente e se esforçar para viver uma vida melhor ainda. É como aquele exemplo da água. A cobra, ela toma água do rio e ela produz veneno. A vaca toma água do rio e produz leite, que é alimento. É a mesma água. O que mudou só foi o sistema digestório de cada animal. Uma produz veneno e a outra produz alimento. A nossa vida, ela é assim também. Frente ao que acontece na sua vida, o que você vai produzir? Qual tipo de nutriente? Você vai produzir nutriente para você ou você vai produzir veneno para a sua alma? Essa é a escolha que a gente tem nas nossas mãos. E também, por meio do fracasso, desgosto, doença, dificuldade para arrumar um emprego, decepção amorosa, tem uma série de sofrimentos. Essas experiências, elas permitem que a gente reflita profundamente e retorne a Deus. Muitas pessoas, elas buscam a religião não em momentos auspiciosos, não em momentos de grande felicidade. Até hoje eu acho que eu nunca vi ainda alguém que estava extremamente feliz e falou: agora eu vou frequentar uma igreja. Está tudo dando certo, acho que eu vou para a igreja agora, está tudo dando certo. Geralmente são dois casos. Ou a pessoa tem algum questionamento muito profundo na alma dela e ela está buscando uma resposta,
Isso é pela minha experiência, que não é nada, é pouca, mas é o que eu vi até hoje. Esse é um caso. E o outro ou ela está sofrendo muito. Geralmente tem mais, né? Aí você pode conversar com alguém com mais experiência. Mas o que eu vi até hoje, basicamente, ou alguém está buscando algo que não tem resposta em nenhum lugar, e ela parte para o lado místico, espiritual, ou ela está sofrendo demais. Quando eu conheci a Rap Science, eram os dois. Pode ser que vocês também, sejam os dois. Mas geralmente é assim. Isso aproxima a gente de Deus. Você fica mais perto dele quando você está em sofrimento. E não necessariamente isso é algo ruim. Isso é algo que está aproximando você do que você realmente tem que fazer nessa vida. Quando ele tem uma cena de um filme chamado Deus Não Está Morto, já contei, acho que a cena desse filme, é uma senhora, ela tem problemas mentais, ela já tem uma idade avançada, e ela sempre foi uma pessoa muito religiosa. Esse filme, se eu não me engano, ele foi lançado em 2017, mais ou menos, e a história se passa nessa época, isso é século 21, 2017, 2018. Essa senhora, ela já tem uma idade avançada, ela tem problemas mentais, ela não se comunica, ela não consegue falar. E ela sempre foi uma pessoa muito religiosa, ela sempre orou muito, sempre estudou muito, e tem um filho dela que ele é extremamente materialista, ele não está nem aí para a igreja, e ele é super bem, ele tem saúde, ele tem casas imensas, carros importados, e tem uma cena desse filme que está ele conversando com a mãe. Então a mãe dele está olhando para o nada assim, porque ela não tem lucidez, e ele começa a conversar com ela. E ele pergunta assim para ela, eu acho muito estranho a vida, porque você, falando para a mãe, foi uma pessoa que sempre orou, você sempre ajudou os outros, sempre pediu a Deus, foi uma pessoa correta, e agora você está desse jeito, você nem fala. Você depende dos outros. E eu sou uma pessoa péssima. Quando a minha esposa teve câncer, eu xinguei ela de suja, me separei dela. Eu piso em cima de todo mundo. Eu sou um lixo de ser humano. E eu tenho saúde, eu tenho casa e vivo confortavelmente. Ele falou assim, eu não entendo o seu Deus. Por que Deus faz isso com você e ele faz isso comigo? Aí ela está olhando para o nada assim. Daí vem um momento de lucidez nela e ela faz uma analogia, que é fabulosa. Ela fala assim, o demônio, ele cria uma cela confortável para você nunca sair de lá. E como ela é confortável, você não quer sair. Só que em algum momento a porta se fecha e você nunca mais sai. E aí ela para de falar. Acabou. Cela confortável. É isso. Quando a nossa vida está muito perfeita, muito possivelmente, a gente pode estar numa cela confortável. E aí você não quer saber de mais nada. Por isso, muitas vezes, a gente tem que passar por alguma situação para você voltar à realidade. Não que a gente tenha que sofrer, mas pode ser que situações como essa devam acontecer. Por isso, nem toda infelicidade ou infortúnio na vida é algo ruim. Pode ser que seja um momento de despertar para a realidade. Pode ser que seja uma hora da gente despertar para outros valores na nossa vida. E não necessariamente uma vida extremamente confortável vai ser algo bom. Agora, é bom você ter uma vida confortável? Sim. Você tem que almejar uma vida confortável. Mas isso não é tudo. E se algo de ruim acontece na nossa vida, a forma como a gente encara que é o ponto-chave. E não necessariamente o que aconteceu que seria algo ruim. Essa é a importância dos momentos de tristeza. Nos momentos de tristeza também, você para de olhar o seu pequeno eu. Você está se vendo como uma pessoa comum. É isso que é interessante do sofrimento. Porque você imagina, quantas pessoas que estão passando pela mesma situação que eu? Aí você volta a ser normal. Você volta a ser comum.
Quantas pessoas, no meu caso, tinham dificuldade de aprendizado? Quantas pessoas que o pai acabou falecendo na infância? Quantas pessoas tiveram que morar com os avós? Quantas pessoas que... um monte. Isso é só mais um. Pode parecer frieza, mas você vai deixando de ser o centro da atenção. E você vê que, na verdade, isso é só um ser humano que está vivendo a sua vida. Esse tipo de humildade que é importante. Porque quando tiver alguém sofrendo a mesma situação que você vai conseguir ter empatia com ela. Esse é um dos grandes valores da tristeza ou do sofrimento. E, além disso, a gente pode encontrar luz também dentro da dor, dentro do momento infeliz ou momento de sofrimento, você pode encontrar luz ali. Você pode encontrar algo de bom. Você pode encontrar uma semente de desenvolvimento. E o último tema de hoje, antes da gente entrar, penúltimo, antes da gente entrar na prática, o mestre Okawa, ele sempre cita uma passagem do livro de Jó, a história de Jó da Bíblia, inclusive ele cita isso no livro As Leis da Felicidade, no livro A Mente Inabalável. É sempre bom retomar a história de Jó, creio que todos já conheçam a história de Jó. Jó, ele foi uma pessoa que ele tinha tudo. Ele tinha fazendas, ele tinha propriedade, ele tinha animais, que na época, há 2.000 anos, eram posses, terrenos, animais, imóveis, tinha uma série de funcionários que trabalhavam para ele, tinha uma família incrível, tinha várias filhas, tinha uma esposa, ele tinha uma vida, assim, fabulosa. E ele acreditava que a vida dele era tão boa porque ele era uma pessoa de fé. Como ele era uma pessoa que ele tinha muita fé, ele servia a Deus, ele tinha fé em Deus, ele acreditava que Deus dava tudo aquilo para ele. Que é um pensamento correto. Deus, ele está ajudando você. Visto que você acredita nele, ele vai te dar aquilo que você pede. Em um momento da vida dele, ele perdeu tudo. A esposa dele faleceu, todas as filhas dele morreram, todos os animais dele morreram, ele perdeu todas as terras e ele ainda ficou doente. A vida dele acabou. E tem uma frase que ele diz que é o seguinte, que Jó, ele fala que ele é forçado a passar por tantos infortúnios que ele amaldiçoa a Deus. Ele fala assim, se eu sou uma pessoa tão boa, por que o Senhor fez isso comigo? Como assim? O Senhor tirou tudo o que eu tenho. E ele acaba amaldiçoando Deus. Ele fica bravo, ele fica revoltado com Deus. E Deus responde para ele, ele fala o seguinte, você é tão sábio a ponto de poder julgar a vontade de Deus? Acha que realmente compreende minhas intenções? Seja mais humilde. Essa é a resposta que ele tem. Vou repetir porque, enfim, a resposta de Deus, né, tem que levar a sério. Você é tão sábio a ponto de poder julgar a vontade de Deus? Acha que realmente compreende minhas intenções? Seja mais humilde. Isso está escrito no livro de Jó. Claro que a gente não quer uma vida dessa, quer ter uma vida tranquila. Mas essa é uma boa analogia para a gente entender. Porque muitas vezes a gente fica revoltado. Todo mundo fica. Eu também. Sou ser humano igual todo mundo. E muitas vezes a sua revolta vai até Deus mesmo. Você olha as situações, ou você olha a sua vida, ou a vida de outras pessoas e fala, não é possível. Não é possível que Deus ama a humanidade, não é possível que Deus me ama, sendo que eu estou numa situação dessa. Então lembra da resposta que ele deu para Jó. Se você realmente entende as minhas intenções, seja mais humilde. Seja mais humilde significa aceite as situações, aquilo que você não consegue mudar, aceite e tenha autorresponsabilidade. A sua vida está desse jeito agora, o que você pode fazer então daqui para frente para mudar? Você quer mudar? Muda. Deus não vai deixar de estender a mão para você. A história de Jó sempre é um bom exemplo. Ela mostra que a gente não deve julgar as coisas de um ponto de vista exclusivamente terreno.
porque uma pessoa perder os filhos é terrível. Perder as terras, as posses é terrível. Se você olhar pela perspectiva terrena, é algo terrível. Mas qual será que é a intenção do Criador dentro dessa situação? Inclusive no livro As Leis da Coragem, o mestre Okawa nos ensina aqueles 6 pontos, 6 níveis de você lidar com as adversidades. Sugiro a leitura desse livro. O nível mais baixo, nível 1, revolta, raiva, ira, insatisfação. Você ficar irado com o que acontece. É o nível mais baixo, que é o nível instintivo. Tem mais 4 níveis, e claro, eu esqueci, e tem o 6º, que é, o 6º nível você encontra a vontade divina dentro daquilo que acontece, ou que está acontecendo agora. Quando você olha as situações e você pensa, qual é a lição que está dentro dessa situação? Qual que é a semente de crescimento dentro dessa situação? E você busca ela, aí você encontra. A gente não tem a capacidade de julgar Deus. Existem situações que acontecem, que a gente realmente não entende, e que muito possivelmente estão fora do nosso controle. Por isso, a gente aceita aquilo, e esse é um teste de fé. O mestre Okawa, no livro As Leis do Sol, ele comenta que a nossa fé está sendo testada. E a gente vai passar por uma série de testes mesmo, de fé. Porque ter fé no outro mundo é muito mais fácil. No outro mundo, você não tem corpo físico, você não precisa dormir, você só vive com pessoas que você gosta perto de você, por causa da lei da sintonia de vibrações. Então é mais fácil. Você é um espírito, você é uma alma, você tem uma conexão muito mais forte com o Criador. Agora, você vir para o plano físico, você está nessa carcaça, você tem que viver um dia a dia extremamente atarefado, você tem que pagar as contas, você tem que fazer uma série de coisas, um monte de preocupação, filhos, pais, dívidas, problemas, trabalho, onde eu vou morar, tudo. E mesmo dentro disso, você continua acreditando, é assim que o calibre da sua alma ele se expande. E esse é o teste que a gente está recebendo agora. Tem algo que eu admiro muito na cultura muçulmana, no islamismo, isso realmente eu admito que eu baixo a cabeça. É a consciência que eles têm, que eles estão sendo testados a todo tempo. Assistam filmes ou documentários da cultura islâmica. Não tem, desde criança, o garoto já aprende que ele não deve se revoltar contra Deus. Isso é ensinado pelos pais, em casa. Claro, tudo que acontece também é extremo, aí que tem, o mestre até comenta que tem que corrigir um pouco. Por exemplo, se acorda à tarde, é a vontade de Deus, aí também não, né? Aí não. Mas tem uma parte que é interessante, que você é um ser humano, e o Criador, Sorocantari, o Sorocantari. Você não consegue entender totalmente a intenção dele. Por isso, aceite a intenção dele e faça o seu trabalho. Isso e a sua fé está sendo testada, além de tudo. Está sendo testada. A nossa fé está sendo testada. Está mesmo. Você acha que você estava no nível 2. Para você ir para o nível 4, você tem que ser testado. O teste ele tem 2 possibilidades. É 50%. Ou você passa ou você falha. É assim. O que mais você consegue fazer num teste? Ou você passa ou você falha. Se você falhar, o Sorocantari ele é misericordioso. Ele vai te dar uma recuperação. Você tentar de novo. Aí você vai ser testado de novo. Mas a vida tem essa parte amarga também, na qual a gente está sendo testado. E além da gente estar sendo testado, existe a lei da causa e efeito, no qual tudo que você plantar, você vai colher. Resumindo, a nossa vida ela é basicamente esses tipos de situações. E o nosso desafio dentro dessa vida que a gente vive, como que a gente vai conseguir viver de forma celestial? Como que a gente vai conseguir ter uma mente correta e ser uma pessoa correta também? Esse que é um grande aprendizado que a gente tem dentro do sofrimento. E o último ponto de hoje, antes da gente assistir ao trecho de palestra do mestre e praticar a reflexão
dos pontos positivos. Até agora a gente falou dos sofrimentos, das dificuldades. Então, para inverter um pouco a situação, lembre-se sempre, mesmo nessas situações, de você ter uma imagem, uma autoimagem construtiva, uma autoimagem positiva. Não deixe que uma adversidade ou um problema diminua o seu valor. Inclusive, o mestre Okawa fala isso também no livro As Leis da Coragem. Uma adversidade, um erro, uma falha, não diminui o seu caráter. Você continua sendo uma pessoa íntegra, maravilhosa, mesmo errando. Aquele erro, ele não afeta você. Você é uma coisa, o que aconteceu é outra. E isso vai te dar força para você continuar seguindo em frente. A gente deve sempre buscar construir essa autoimagem positiva. E nós somos o que nós pensamos. Isso, William James falava sobre isso, Emerson, Sócrates, Jesus, todos eles. O mais importante não é o que acontece, é como você interpreta o que acontece e como você vai reagir ao que acontece. Se a água vai ser transformada em veneno ou em alimento. Vai depender do quê? Da digestão. O sistema digestório. Você vai transformar aquilo em veneno, em revolta, em raiva, ou você vai transformar aquilo em nutriente. Para você agora e mais para frente nutriente para as outras pessoas, que possivelmente vão passar por esse tipo de situação. Agora a gente vai assistir ao trecho de palestra do Mestre Okawa, são 2 trechos de palestras, e depois a gente vai conduzir a prática da reflexão dos pontos positivos. Tudo é explicado no telão, então é só acompanhar a explicação do mestre e fazer a prática conforme as instruções dele. Então vamos lá agora iniciar a prática de hoje. Como foi a reflexão? Espero que tenham gostado. É sempre importante, ao longo do dia, buscar colocar essa maneira de pensar positiva também. Existem essas 2 formas de repelir os maus espíritos. Ou você encontra a causa do que você está fazendo de errado, ou você coloca a energia, a luz na sua vida para eles irem embora. E esse é o método que a gente buscou praticar hoje. A gente chega ao final da atividade, apenas o último recado. Então, sugiro que vocês leiam esse livro do Estigma Oculto. Inclusive, ele é um romance, se não me engano, foi o primeiro romance policial que o Mestre Okawa escreveu. Até hoje ele nunca escreveu nenhuma forma de romance policial. E mesmo quem não gosta de ler ou não tem o hábito, ele é um romance muito rápido de ser lido, o conteúdo não é extenso. E o mais interessante, pelo menos para mim que ficou nessa história, é que a Agnes, que é a protagonista, o comportamento dela, a vida dela é uma lição. Você aprende com outra pessoa. É como se a Agnes fosse sua amiga e você conhecesse ela. E você aprende da forma como ela viveu, você extrai várias lições para você. Então, realmente sugiro que vocês leiam esse livro. Quem já adquiriu a versão provisória, que é aquela impresso, que tem a doação de R$20, aí tem uma doação de R$15 suplementar, que é o total de 35. Aí você devolve o impresso e recebe esse. Mas quem não leu ainda, aí tem a doação de R$35 para você ler e aprender com esse romance. Esse é a parte 1, tem a parte 2 e 3. Então esse é o primeiro, é uma trilogia. Então realmente sugiro que vocês estudem esse romance. Então a gente encerra a atividade por aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço também ao pessoal que nos acompanhou pela transmissão. Estou gravando esse vídeo para falar para você sobre uma forma de você estudar os ensinamentos da Rap Science de uma forma didática, de uma forma que seja no seu ritmo e que você possa estudar quando você quiser, com as palestras que eu faço, com trechos de palestra do Mestre Okawa, além das práticas de meditações. Já deve ter ouvido falar da plataforma Verdade em Ação. Gostaria de compartilhar aqui com você um pouco dessa plataforma, é a plataforma Verdade em Ação Prime. Então vamos lá, vou falar rapidinho aqui para você sobre essa
plataforma. Como que funciona a plataforma Verdade em Ação? Ela é dividida em 3 níveis. O nível Comece por Aqui, que é o nível faixa branca, para aqueles que estão iniciando o estudo do ensinamento. O nível Pesquisador faixa amarela, o nível intermediário. E o nível Buscador da Verdade, que é aquela pessoa que, teoricamente, já assistiu os vídeos do Comece por Aqui, já assistiu o vídeo do Pesquisador e está buscando se aprofundar no estudo do ensinamento, além de uma sessão exclusiva de meditação, na qual você pode praticar as meditações quando você quiser. Exemplos de conteúdos da plataforma Em Verdade em Ação são mais de 10 estudos do livro em 1 hora. O livro em 1 hora foi uma série de estudos que foram criados na época da pandemia, no qual eu explico o conteúdo de um livro em 60 minutos. Livros como, por exemplo, Milagre da Meditação, Mente Inabalável, Renascimento de Buda, Curando a Si Mesmo, O Próximo Grande Despertar, uma série de livros estão lá resumidos em 60 minutos. Exemplos de palestras também, como, por exemplo, O que Toda Pessoa Precisa Saber sobre o Exorcismo, ou O Passo a Passo para Esquecer os Apegos do Passado, Como Ter Sucesso Durante a Vida Toda, Como Reconhecer o Verdadeiro Messias. Esses são alguns exemplos de conteúdo que você encontra na plataforma Verdade em Ação. Como é organizado? Você vai receber semanalmente cursos e palestras baseados nos ensinamentos do mestre. Eu publico na aba Lançamento e aviso você no WhatsApp. Hoje já está publicado esse conteúdo. Geralmente é de sábado as palestras e de quarta-feira as meditações. Além disso, tem um curso espiritual dentro da plataforma, que é o Beabá da Happy Science. A Happy Science tem uma quantidade de ensinamentos muito grande, e realmente é complicado entender todos esses ensinamentos. Por isso, o curso Beabá da Happy Science foi criado. Esse curso ele só está disponível na plataforma Verdade em Ação. Ele é dividido em 3 módulos, você entende a base da Happy Science, entendendo a base do ensinamento, aí você consegue praticar esses ensinamentos com uma profunda compreensão. É muito diferente você realmente entender a base para poder praticar o ensinamento. Na plataforma Verdade em Ação, você consegue ter acesso a esse conteúdo. Além disso, você consegue criar o hábito da meditação. Eu ajudo você a criar o hábito da meditação. Como? Pode ser que você queira iniciar o hábito, ou você não tem tempo, ou não tem motivação para começar a meditar. Pegar um CD, pegar um livro. Quando que eu vou começar a fazer? Como que eu vou começar a fazer? Na plataforma Verdade em Ação, uma vez por semana, que é toda quarta-feira à noite, tem sempre um vídeo novo de meditação, que tem um ensinamento, a prática de respiração profunda, prática de reflexão e prática de meditação, em torno de 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos de meditação por semana já é um excelente treino, mesmo que seja só uma vez por semana. E, além disso, eu vou avisar você pelo WhatsApp, você nem precisa pensar muito. Vai estar lá, oi, tudo bem? Aqui é o Gabriel, tem lá na plataforma a nova meditação para você. Você vai lá e pratica, eu vou avisar você. Você nem precisa se preocupar. É só ir na plataforma, pelo seu computador ou no celular, tem o aplicativo Sparkly, que você consegue meditar aonde você estiver. E eu vou avisar você. É por isso que o título é Deixa Eu Te Ajudar a Meditar. Como que você faz para participar da plataforma Verdade em Ação? Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai levar você para a página do Hotmart. A plataforma Verdade em Ação é uma plataforma do Hotmart, que é uma plataforma que eu pesquisei, ela é super segura. O pessoal que tem utilizado não tem tido reclamação sobre a plataforma, o pessoal tem elogiado. Aí você clica aqui na descrição do vídeo, você vai ser levado para a página, e lá na página você vai se tornar um membro da plataforma Verdade em Ação para poder ter acesso a todos esses conteúdos. Então, você que quer estudar mais a fundo o ensinamento, você que quer estudar no seu ritmo, você que quer aprender com palestras, com vídeos, a plataforma Verdade em Ação é um prato cheio para você. E, além disso, você que quer iniciar o hábito ou manter
ou aumentar o hábito da meditação. Só de meditação tem mais de 40 práticas. Só de vídeo tem mais de 60 vídeos. Então tem um conteúdo realmente muito amplo e muito bem organizado, de forma didática, para você aprender no passo a passo os ensinamentos da Rap Science. Então fica aqui o meu convite para você. Um forte abraço e até mais.